Romanos capítulo 5, verso 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Irmãos, vamos andar por cima desse texto com a ajuda do Senhor e entender um pouco do que aconteceu do pecado de Adão e das suas consequências, e como isso se relaciona conosco. Nós estamos olhando o livro de Romanos e nós podemos perceber que esse livro ele tem como tema o Evangelho de Deus. Isso está lá no capítulo 1, verso 16 e 17, onde Paulo diz: Pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas ao invés de Paulo começar já anunciando a boa nova do Evangelho, a salvação em Cristo, ele precisa mostrar que antes dele apresentar o Deus da esperança, ele precisa lembrar os homens como os homens são sem esperança, como eles não têm esperança nenhuma em outra coisa. Então por isso que a partir do capítulo 1, verso 18, ele vem demonstrar a realidade de que os homens são indesculpáveis diante de Deus. Tanto os gentios, aqueles que não viviam nas terras de Israel, que não faziam parte do povo de Deus, quanto os moralistas, os judeus, todos eles, conclui Paulo, no capítulo 3, verso 9, pecaram. Todos eles não podem de maneira nenhuma ser salvos. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, a partir do verso 21, ele demonstra a salvação em Cristo Jesus. Essa é a boa nova para os perdidos, que não há outro meio de salvação a não ser em Cristo Jesus. E depois de mostrar o exemplo de Abraão e entrando no capítulo 5, ele mostra as consequências ou os resultados da nossa justificação. O que acontece conosco agora que nós somos justificados? Quando ele fala assim no verso 11, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. Então ele precisa lembrar que se por meio de Cristo nós recebemos reconciliação, o que herdamos de Adão? Ele precisa nos lembrar então agora. O que nós recebemos do nosso pai Adão? Porque como dizia um puritano do passado, que se chamava Thomas Goodwin, ele dizia que nós estamos pendurados diante de Deus em dois cintos, porque diante de Deus só há dois homens, Adão e Cristo. Ou estamos em Cristo, ou em Adão. E é assim nesta noite também. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos em Adão. Se estamos pendurados no cinto de Adão, estamos condenados. Se estamos em Cristo, estamos salvos. Essa é a nossa condição diante de Deus. Ele dizia: Deus olha a humanidade em dois homens. Só há dois homens diante de Deus: Adão e Cristo. Estamos em Cristo, estamos seguros. Estamos em Adão, estamos perdidos. Então, se há reconciliação em Cristo Jesus, Paulo automaticamente precisa lembrar o que a humanidade era em Adão. Por isso, ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E nós vamos ver isso, que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Em segundo lugar, que através de o pecado entrou a morte no mundo. E em terceiro lugar, por causa do pecado,
esta morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E todos pecaram em Adão. E é isso que nós vamos ver essa noite. Então, existem muitas perguntas que ecoam na mente humana, irmãos. Por exemplo, de onde vem tanta falta de paz? De onde há tanta desesperança no mundo, tanta maldade, tantas lutas, tantas aflições, tanta falta de amor? Da onde vem tudo isso? Qual é a razão por que os homens são tão maus com seus semelhantes? São indagações de qualquer homem e mulher no mundo. Da onde vem o mal? Da onde vem o pecado? Por que os homens fazem aquilo que eles fazem? E alguns filósofos do passado diziam que não, o homem não era mau. O homem, estando num ambiente adequado, ele se torna uma pessoa melhor, boa ao seu semelhante, boa ao próximo, não é? Essa é mais uma das teorias que provém das pessoas que negam a Deus. E o motivo delas negarem a Deus, segundo Paulo, não é outro senão que Deus é a pedra no sapato deles. A presença de Deus, de um Deus santo, livre de pecado, justo, o simples fato dele existir os condena diante da sua condição pecaminosa. Demonstra para eles que eles são condenáveis, que eles estão perdidos, que a ira de Deus está sobre eles, e Deus colocou dentro da consciência deles essa realidade de pecado. A Bíblia fala que Deus colocou a contraparte da sua lei dentro do coração do homem, e por causa disso ele é indesculpável diante de Deus. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que tirar Deus de cena. Ele precisa dar cabo de Deus, porque Deus é a pedra do sapato dele. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que ele se entrega a uma mente obscura, a pensamentos inúteis, a imaginações do seu próprio coração insensato. E isso acontece porque o próprio Deus os entrega aquilo que eles esperam, aquilo que eles querem, como um juízo dele. Diz que eles negaram a verdade de Deus, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e agora eles recebem a paga daquilo que fazem. Essa é a realidade do homem, e não é porque o homem está num ambiente ruim que ele é ruim, é porque ele nasceu assim. Amém, irmãos? Porque nascemos assim, porque herdamos isso dos nossos pais. Então essa filosofia é estranha, não é? Mas ainda nós cristãos, nós sabemos que o resultado de tudo isso é a causa de tudo isso, melhor dizendo, é o pecado, não é? Ok? É o pecado. Mas da onde surgiu o pecado? Como é que ele entrou no mundo criado por Deus? Como ele entrou no homem criado por Deus? E se ele entrou, como ele causou isso tudo no homem? Não é? Como surgiu essa inimizade e separação entre Deus e a humanidade? Paulo descreveu em 3 versículos, irmãos. Então, se nós cremos na palavra de Deus, nós cremos em Gênesis capítulo 3, não é? Que depois que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, depois disso ele colocou esse homem no jardim e ele deu responsabilidade para esse homem. Diz que esse homem dominaria sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que habitava na face da terra. E ele havia dado esse jardim a ele para ele o guardar. E Deus deu um mandamento para ele: de todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore que está no meio do jardim não comerás, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. E é deste episódio que Paulo está se lembrando. O episódio que introduziu o pecado no mundo. E por meio de quem esse pecado veio, irmãos? Por meio de Adão. Então aqui nós temos o que a teologia chama do pecado
original, ou do pecado universal, de quando a maldade entrou e quem abriu essa porta para ela. Mas para entendermos isso, nós precisamos entender o conceito de representatividade. De que diante de Deus há só esses dois homens. Adão e os que estão em Adão, e Cristo e os que estão em Cristo. E toda a raça humana é representada por este representante, ou como Irineu dizia, por esse cabeça federado. Que toda a humanidade é o corpo e este era o cabeça responsável pelo corpo. E nós podemos, por exemplo, irmãos, na Segunda Guerra Mundial, há uma frase daquele grande líder da Inglaterra, Churchill, né? E essa frase era o seguinte: ele estava numa mesa muito grande, cheia de aviõezinhos em cima da mesa que representavam a frota britânica, a RAF, né? A frota britânica. E eles estavam sofrendo um conflito com a Alemanha e havia um grande número de bombardeios alemães que vinham para bombardear toda a Europa. E este homem, ele começou a ver que as luzes dos aviões britânicos começaram a acender em cima da mesa. E houve uma grande batalha naquele dia. E os britânicos venceram aquela batalha, que foi muito importante para vencer a guerra. E ele sentou no carro para seu assistente e disse o seguinte: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Porque toda a Europa devia àqueles homens que representaram eles dentro daqueles aviões. E Paulo está dizendo assim para nós aqui: nunca toda a humanidade deveu tanto a um homem, como deve Adão. Porque nele entrou o pecado, por causa dele. E ele nos representava, ele era o nosso representante. Ele era o cabeça da raça humana. E quando ele pecou, segundo esse texto, nós sofremos com ele. Irineu dizia o seguinte, irmãos, que era uma questão de solidariedade humana, ou seja, que toda a humanidade estava nele. A raça humana é uma só, como um só corpo, cujo cabeça é Adão. Logo, o pecado de Adão, literalmente, em Adão todos pecamos. Da mesma forma que em um só corpo as ações e as decisões da cabeça são também de todo o corpo. Quando você decide uma coisa, todo o seu corpo paga pela sua decisão. Desta mesma forma, em Adão, na decisão de Adão, todos nós estávamos. Porque, como diz a Escritura, nós éramos submissos a ele, estávamos debaixo do governo dele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então nós vemos nesse texto do capítulo 5, a partir do verso 12, dois cabeças, Cristo e Adão. E para nós verdadeiramente entendermos a salvação em Cristo Jesus, nós precisamos entender a condição que o mundo está em Adão. Amém? Por isso é tão importante negar a historicidade da Bíblia. Por isso que Satanás tenta fazer com que esses capítulos de Gênesis sejam fábulas, histórias. Que você não deve acreditar que Deus criou o homem do pó da terra e soprou sobre ele o fôlego de vida, que isso é tudo coisas figuradas. Por quê, irmãos? Porque se negarmos Adão, estaremos negando a porta de entrada do pecado. Amém? E veja o verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E o pecado descrito aqui não é os nossos atos pecaminosos. Não é às vezes que você transgride e você peca. O pecado aqui é a própria natureza
pecaminosa. Por causa da transgressão de Adão, entrou no mundo a natureza pecaminosa. É pecado no singular. Amém? É a árvore que produz os frutos. É o pecado como uma lei que opera em nós e nos induz a cometer atos pecaminosos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele entrou na raça humana por causa de Adão. E isso é importante porque muitas vezes algumas pessoas põem a culpa em Deus pela entrada do pecado no mundo. E Paulo, que sempre falou da soberania de Deus, não tem problema nenhum em dizer que a culpa não era de Deus. A culpa foi da desobediência humana, do pecado desse homem. E você só vai conseguir verdadeiramente entender João capítulo 3, verso 16, se você entender o capítulo 3 de Gênesis. O que aconteceu naquele dia em que aquele homem deixou de confiar em Deus para confiar em si mesmo e acreditou na palavra de Satanás e voluntariamente, deliberadamente pecou naquele dia e se separou de Deus e abriu a porta para que o pecado, como um senhor, como um ente, como um dominador, entrasse no mundo e contaminasse toda a criação de Deus. Contaminasse o homem, contaminasse a natureza, contaminasse os animais, contaminasse tudo aquilo que o homem havia sido ordenado a guardar. E se nós não entendemos o que aconteceu, dificilmente nós vamos saber da nossa condição, e quem não está doente não precisa de médico. Quem não está perdido não precisa ser salvo. Mas se verdadeiramente nós entendermos o que aconteceu em Adão, nós vamos saber como nós precisamos de Cristo. Então precisamos saber o que é o pecado. O pecado não é um monte de coisas erradas que nós fazemos. O pecado é um inimigo que está dentro em nós, nos nossos membros, como diz Paulo. Uma lei que nos leva a fazer aquilo que desagrada a Deus. Uma lei que nos leva para o mal. E este inimigo que está dentro de nós também está em toda parte no mundo, como um imã. E as partes se atraem sempre, essas duas partes. E nos levam a fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas é por causa dessa natureza que herdamos de Adão que pecamos. Esse é chamado pecado no singular. E onde está o pecado, irmãos? Ele está dentro dos homens nascidos em Adão. Do menor ao maior. Do mais novo ao mais velho. Sem distinção nenhuma. Desde o seu nascimento. Por hereditariedade. Da criança mais pequena ao mais idoso. Está em toda parte. Foi isso que Adão abriu. E por isso a maldade, a malignidade, a falta de paz, a desesperança, por isso tudo o que acontece, por conta dele. Amém? E toda a raça humana sofre por consequências do pecado desse representante. E nós gostamos de botar a culpa nele, né? Como se de alguma forma nós fôssemos diferentes dele. Vamos dizer assim, como se ele não fosse o nosso parente. Como nós não fôssemos parecidos com ele até muito. Eu lembro que sempre as irmãs, quando estão naquele período do mês que sofrem bastante, elas dizem: "Ô Eva, se Eva não tivesse feito aquilo, né, não, nós faríamos igual, irmãos." Como nós vamos ver a seguir. Amém? E a palavra de Deus diz no verso 12 que o pecado, o que fez? Entrou. Significa que adentrou porta adentro.
foi introduzido. Adão abriu a porta e ele entrou. Amém? E quando isso aconteceu? Quando isso aconteceu, irmãos? No jardim do Éden. E através de quem isso aconteceu, irmãos? E por que isso aconteceu, irmãos? Porque ele abandonou a confiança em Deus. Amém? E esse é o resultado. O pecado entrou no mundo. E o mundo aqui é toda a criação de Deus. O mundo aqui não é o sistema maligno que é governado hoje por Satanás, mas toda a criação de Deus. Por isso, quando você chega no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz que toda a criação geme, sofre, e foi sujeita à escravidão. E começaram a nascer cardos e abrolhos, espinhos. Começou a ter morte, destruição. E se alastrou por toda a criação de Deus. Então essa doutrina, esse ensino, não deve nunca fugir dos nossos olhos. É o que a Bíblia diz sobre o homem. É o que a Bíblia diz sobre a natureza humana. Amém, irmãos? Desde a mais tenra idade, como diz Davi no Salmo 51, em pecado me gerou minha mãe. Nós recebemos isso dos nossos pais. Amém? Isso passou a todos nós. E está em todos os homens. Mas ele não veio sozinho, irmão. Quando Adão abriu a porta para ele, ele trouxe consigo um companheiro. E esse é o segundo ponto que está escrito nesse versículo. Ele não entrou sozinho. Com ele veio a morte. De mão dada com ele veio a morte. É o que está escrito no texto. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. E a morte aqui, irmãos, ela é definida como a ausência de vida. A perda da vida. A morte aqui, ela tem algumas, vamos dizer assim, nas escrituras, algumas características, ou aspectos diferentes dessa mesma morte, que veio de braços dados com o pecado. E a primeira característica dessa morte é a morte espiritual, que significa a separação do homem de Deus. O estado de morte que acomete toda a humanidade caída, eles estão separados de Deus. Eles estão mortos espiritualmente, nos seus delitos e pecados. E neles, junto com eles, todos nós estávamos os salvos, mortos. É só você lembrar de Efésios capítulo 2, da onde Deus nos resgatou. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais, diz Paulo, também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros. Mas Deus nos amou, sendo rico em misericórdia, com amor eterno. Não é assim? Por causa do seu grande amor, Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou o nosso espírito morto. Mas qual é a realidade da condição de Adão? Naquele dia,
ele se separou de Deus. Naquele dia, ele perdeu o seu relacionamento com Deus. Naquele dia, ele teve que costurar folhas de figueira para esconder a sua nudez. Naquele dia, ele danificou a imagem de Deus na qual ele tinha sido feito. Agora, ele não era mais o homem que Deus o criou. Ele era uma imagem destruída daquilo que Deus o criou. E para aquilo que Deus o criou. Porque quando diz que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, é que havia muitas coisas no homem parecidas com Deus. E todas essas foram danificadas ao máximo nesse dia. A mente humana, a emoção humana, a vontade humana, todas elas foram destruídas nesse dia. E essa é a realidade de todos os homens sem Cristo. Por isso Jesus, em Mateus 8, diz para aquele discípulo que o tentava dissuadir, dizendo: deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Quanto a ti, vem e segue-me. Jesus conhecia a realidade do homem. João capítulo 2, os versos finais, diz que ninguém precisava falar coisa alguma a respeito do homem, porque ele conhecia a natureza humana, ele conhecia a natureza caída do homem. A Bíblia diz que ele não se confiava a ninguém, porque conhecia a natureza humana. E é isso que a Bíblia nos traz, irmãos, uma realidade do que é a natureza humana. Amém? E a primeira característica da morte é essa morte espiritual. Essa separação de Deus. A segunda é a morte física. Nós não precisamos explicar muito sobre ela. Não é? Quando a alma sai do corpo do homem. E que ele fica como um boneco. Não é assim que ele fica, irmãos? Se você já viu um morto na sua frente, você sabe como é que é. A alma dele já não está nele. E acontece o que Deus disse que aconteceria com Adão. Do pó foste formado, para o pó voltarás. E o corpo dele é destruído. E de uma maneira tão terrível, irmãos, que não há cheiro pior do que alguém morto. Do que um ser humano morto. Não é assim? Essa é uma segunda característica da morte, um segundo aspecto da morte. Mas o terceiro e o pior de todos está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 14. A Bíblia diz que essa morte de Apocalipse capítulo 20, verso 14, é chamada da segunda morte, o lago de fogo, o destino eterno de todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, de todos aqueles que não se submeteram ao senhorio de Cristo nas suas vidas. Estes sofrerão penalidade de eterna perdição, banidos da face de Deus, por toda a eternidade. Isso a Bíblia chama de morte, morte eterna. Então, este inimigo que entrou no mundo por conta do pecado, não é de brincadeira. Amém, irmãos? É algo terrível. Na verdade, Hebreus 2,14 fala que é através dele que o diabo faz com que todos os homens se tornem seus escravos, pelo pavor da morte. Por isso que um homem de 40 anos, quando pensa assim, cheguei na metade da minha vida, quando será que eu vou morrer? Ele vai numa cartomante oferecer alguma coisa a Satanás, porque ele tem medo da morte. Através dela, Satanás apavora os homens. Através dela, Satanás faz com que eles se entreguem a ele, sirvam a ele.
Busquem a Ele. E foi isso que entrou de mão dada no mundo com o pecado. E eram consequências do pecado. Amém, irmãos? Porque o salário do pecado é ela. Como diz Romanos 6:23. Mas continua o texto dizendo que esta morte passou a todos os homens, passou a raça humana inteira. E Paulo só dá uma sentença: porque todos pecaram. Então Adão, irmãos, era nosso representante, e aquilo que ele fez foi efeito em todos nós. Eu vi um irmão dando um exemplo muito claro disso. Ele dizia que no país que ele vivia, houve um governante em 1800 e alguma coisa, que entregou o país a se tornar colônia de novo da Espanha. Ele dizia, aquele homem, a atitude daquele homem, fez com que todo o país se tornasse escravo da Espanha novamente. Eram livres, e por causa daquele homem que os representava, se tornaram escravos novamente. E foi isso que aconteceu conosco em Adão. Ele que nos representava, nos vendeu ao poder do pecado. Amém, irmãos? Amém? E todos nós nos tornamos pecadores e morremos em consequência disso. Amém? E você diz, eu não estava lá para pecar. E a bênção sempre está na gramática, né? Em nós entendermos o texto naquilo que ele quer dizer. Todos pecaram aqui no verso 12, não significa que em algum momento da sua vida você começou a pecar, então por consequência de que você começou a pecar, você morre. Não. O tempo é de algo que aconteceu uma vez só no passado e está concluído. Em Adão todos pecaram. Todos estavam no lombo dele. E todos estavam juntos com ele, nele, e pecaram nele. É um verbo aoristo no grego. É uma ação no passado e concluída. Não é que você então se tornou um pecador, daí você pecou, então você vai morrer por isso. Não. Você peca porque você herdou isso. Amém? Isso não exime a sua responsabilidade nem um pouco. Pelo contrário. Amém? Porque normalmente nós fazemos igual a Adão, porque somos filhos dele. Então o que ele fez? Foi a mulher que tu me deste. E o que ela fez? A serpente me enganou e eu comi. Essa é a habilidade do pecado, irmãos. Colocar a culpa nos outros. Pelos nossos erros. O que estou dizendo é que nós estávamos unidos a Ele. Estávamos nos lombos dEle. Sob o cinto dEle. Não faríamos diferente dEle. Seríamos como Ele. Porque somos parentes chegados dEle. E herdamos dele isso. Amém? E a morte passou a todos nós, porque todos pecaram, diz o texto. E espero que os irmãos tenham entendido. Bem, não há possibilidade nenhuma de você entender esse texto de outra forma. Deus é tão gracioso que nem mesmo a gramática permite que você dê outra interpretação para isso. Isso é uma bênção. Amém, irmãos? Então, talvez algum judeu poderia dizer para Adão assim, mas a lei só veio através de Moisés. E a nossa definição de pecado é a transgressão da lei. Então até a lei vir não tinha pecado.
Porque eu não posso ser responsabilizado por entrar numa rua na contramão se não havia nenhuma placa que dizia que era contramão. Não é? A lei não diz isso, então eu posso fazer. E Paulo diz: até o regime da lei havia pecado no mundo. A questão é que o pecado não é levado em conta pelo transgressor. Ele é como se uma justificativa do transgressor. Eu nem sabia, quando não há lei. E Paulo vai demonstrar: entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Eles morriam. Desde Adão até Moisés, de Moisés até hoje, eles morriam, porque o pecado reinava no mundo. Esse é o argumento de Paulo. Porque em Adão todos pecaram. E ele já havia falado no capítulo 2, verso 14, que todo homem dentro de si tem consciência daquilo que deve fazer e aquilo que não deve. Que ele tem a norma da lei gravada dentro do seu coração. E a consciência dele dá testemunho daquilo que é. Caim, quando matou Abel, sabia que ele não deveria assassinar seu irmão. Sodoma, quando se prostituía e praticava o homossexualismo, sabia que não deveria praticar aquilo diante de Deus. A palavra de Deus diz: eram grandes pecadores diante de Deus. Isaú, quando vendeu seu direito de primogenitura, muito antes de Moisés, sabia que não deveria fazer aquilo. E Jacó e tantos outros. Por isso foram destruídos pelo dilúvio. Por isso foram mortos. Por isso o juízo de Deus veio sobre eles. Por isso a morte sempre imperou no mundo, desde Adão até Moisés. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O pecado estava no mundo antes de Moisés. Como é que você prova isso, Paulo? Todos morriam. Porque isso é herança do pai deles, chamado Adão. Amém, irmãos? E essa é uma prova irrefutável. Então, no final do capítulo 5, verso 14, Paulo começa a dar esse exemplo, começa a nos trazer esse conceito da cabeça federal. E ele diz: este Adão, que nos representava, que estávamos nele, no cinto dele, pendurados, e que pecou, e que por causa dele o pecado entrou no mundo, e por causa dele a morte entrou no mundo, e por causa dele nós nos tornamos pecadores. As consequências da sua obra e da sua pessoa foram dadas a nós, e por isso nós somos o que somos. Ele prefigurava outro que havia de vir, que seria um novo representante, que é o que ele vai fazer a partir do verso 14, 15 até o 21. Mostrar a diferença de estar em Adão e de estar em Cristo. Em Adão, morte; em Cristo, vida. Em Adão, o pecado; em Cristo, libertação. Em Adão, juízo; em Cristo, a justiça, a vida, a dádiva divina, o perdão dos pecados, a graça superabundante. Esse Adão, ele simbolizava todos os homens e os representava. E agora nós estamos em Cristo ou em Adão? Amém? Essa é uma escolha, irmãos. Amém? Ele introduz essa realidade desse novo cabeça. Ele diz: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só
morreram muitos, muito mais a graça de Deus. O dom pela graça de um só. Porque agora sim, Adão, nós sofremos, morremos, nos tornamos pecadores, estamos condenados. Agora em Cristo estamos livres, vivos, libertos, perdoados, justificados. Tudo aquilo que Cristo fez, agora pode ser tomado por nós como nossa herança, porque o recebemos pela fé. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Essa é a realidade. Por isso esse irmão puritano, ele tinha muita certeza do que ele estava dizendo. Diante de Deus, só dois homens. E nós todos pendurados no cinto deles. Ou em um, ou em outro. Em Cristo, irmãos, vida. Vida espiritual. Discernimento espiritual. Em Cristo, em face da morte, ao invés de estarmos temerosos, amedrontados, nós olhamos e dizemos, até logo. Porque o morrer é lucro, que é o partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E não há pavor da morte, não há medo da morte. E segunda morte, irmão, não há segunda morte para o crente. Ele está livre do lago de fogo, porque ele está em Cristo. Ele está livre da morte. Cristo venceu a morte, irmãos. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais morrer. Se estamos em Cristo, temos a vida de Cristo, e é uma vida que venceu a morte. E agora vencemos nele. Por isso que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso que Paulo não se cansa de dizer que em Cristo nós somos abençoados, em Cristo nós somos lavados, em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós somos reconciliados, em Cristo nós temos paz com Deus, em Cristo nós temos livre acesso à graça, em Cristo nós estamos firmes, em Cristo nós regozijamos nas tribulações, em Cristo nós temos vida e vida em abundante, em Cristo nós vivemos por essa vida, em Cristo, nele. Amém? E estamos nele, arraigados, diz Paulo em Colossenses, e alicerçados nele, e tudo que ele fez é nosso, dos salvos, ele nos deu por herança, como nosso representante. Amém? E nós nos regozijamos nele. Amém, irmãos? Nós nos alegramos nele. Não há nada mais que Deus possa nos dar. Ele já nos deu tudo. Tudo em Cristo. Agora ele nos deu o seu Filho. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que Jesus conquistou na cruz, como diz o hino, é direito nosso. É nossa herança. Se nós estamos em Cristo. Então isso sim é boa nova, irmãos. Estávamos mortos por causa do pecado. Estamos vivos em Cristo Jesus. Amém? Eu creio que isso realmente alegra o nosso coração. Mas se podemos aprender alguma coisa desse texto, irmãos, é que se verdadeiramente nós entendermos a nossa condição, a condição dos homens, e as consequências eternas do pecado, estamos aptos para a salvação. Se nós verdadeiramente entendermos isso que Paulo está dizendo aqui, então, e verdadeiramente sermos iluminados sobre a condição do pecado, que se o Espírito Santo verdadeiramente nos convencer desta realidade de pecado, produzida em Adão, dada a nós por herança, e nós verdadeiramente entendermos a nossa doença, a nossa realidade caída,
então nós temos capacidade de ser salvos. Porque os sãos não precisam de médico. E Jesus Cristo não veio buscar justos. Ele muitas vezes disse, mas pecadores, e levá-los ao arrependimento. E não significava que algum entre aqueles homens da idade, daquele tempo de Jesus eram justos, não. A diferença é que alguns pensavam que eram justos, não sendo justos. Mas se ele pensava de si mesmo como um justo, ele não precisava de um Salvador. Então, quando nós não enxergamos a realidade do pecado, dificilmente nós vamos precisar de Jesus. Jesus é para nós do tamanho do abismo que nos separa de Deus. Se o homem pensa que não precisa de nada para se chegar a Deus, se ele pensa que está perto de Deus, que ele é muito bom, e como é que Deus não me recebe, eu não faço nada de errado, ele não imagina o abismo que há entre ele e Deus. Então o Salvador dele é muito pequeno, porque Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Mas se nós estamos muito perto de Deus, enganados pelo pecado em nossa consciência, nosso Salvador é muito pequeno, irmãos. Agora, quando nós entendermos a distância que havia entre nós e Deus, então nós vamos enxergar a realidade dessa ponte que nos liga a Deus, chamada Jesus Cristo. Esse mediador que nos leva a Deus, o Filho de Deus, o nosso bendito Salvador. Mas para que nós possamos experimentar essa salvação, o Espírito Santo verdadeiramente precisa nos revelar nossa real condição. Porque nós sempre pensamos de nós mesmos além do que convém, irmãos. Porque nós não entendemos ainda a realidade do pecado, as consequências do pecado, como o pecado danificou toda a raça humana, o que o pecado fez na raça humana. Por isso que nós olhamos para uma criança, parece um anjo. Não parece um anjo, e não é um anjo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Por isso que nós olhamos para os nossos filhos e dizemos assim: eu não acredito que tu fez isso. Acredite. Porque essa era uma grande oportunidade de você olhar para ele e dizer, corrigi-lo, discipliná-lo, ensiná-lo e dizer para ele: isso é fruto do pecado. E nada me surpreende, porque a Escritura diz que é assim. Por isso você vê duas crianças com menos de 1 ano, que quando se colocadas numa mesma sala e uma toma o brinquedo da outra, se ela pudesse, se ela tivesse força, ela mataria o outro a pauladas para tomar o brinquedo de volta. Porque isso nasceu nele, com ele. E é isso que Paulo está falando para nós. Então, quando nós descobrimos pela palavra de Deus essa verdade, irmãos, então nós estamos aptos para nos lançarmos nos braços de Cristo. Uma segunda coisa, isso nos chama a atenção para que sempre, diariamente, estejamos nos lançando nos braços de Jesus Cristo. Jamais dando ocasião à carne, jamais retrocedendo, jamais deixando de olhar para Cristo e voltando atrás e dando ocasião ao pecado, ao velho homem. Irmão, isso é o velho homem. Hoje a gente entende um pouco melhor o que significa isso, não é, irmãos? O velho homem. Sabe como é que era o nome dele, irmão? Adão.
E sabe como é que é o nome do novo homem? Cristo. Se nós realmente estamos em Cristo, somos nova criação. E todas as vezes que isso vem nos dominar, vem nos levar a pecar, nós travamos um combate contra ele. E o autor de Hebreus diz que na nossa luta contra o pecado, ele diz aos Hebreus, não haviam eles resistido até o sangue ainda, até as últimas consequências. E ainda por cima, muitas vezes eles confundiam entre a disciplina de Deus e as consequências do pecado. Deus estava ensinando eles. Deus estava disciplinando eles. E diz, na vossa luta contra o pecado não resististes até as últimas consequências. É isso que o autor de Hebreus está falando. Porque diariamente nós temos essa batalha a travar. Não é assim, irmãos? Cada um nas suas dificuldades, nas suas fraquezas. Mas se nós não travamos essa batalha diária, e nós vamos perdendo o terreno para Satanás, então nós vamos caminhando de abismo para abismo. Um abismo chamando outro abismo. Até nós chegarmos às últimas consequências desse abismo. E muitos que até eram crentes, deixaram de ser crentes. Não é assim? Porque caminharam de abismo em abismo. E quando o seu abismo se tornou mais profundo, era necessário tirar Deus de cena então. Não é assim? Por isso, diariamente nós precisamos estar em Cristo. Diariamente nós precisamos batalhar o bom combate da fé. Diariamente nós precisamos se apegar e tomar posse da vida que recebemos. É o que Paulo disse para Timóteo no capítulo 6 de 1 Timóteo: toma posse da vida eterna. Timóteo tinha vida eterna, mas agora Paulo está dizendo para ele viver pela vida que recebeu. Toma posse da vida eterna. Pega ela pelas tuas mãos e vive por ela. Toma nas tuas mãos e usufrui daquilo que tu recebeu. É como Deus dizendo para os israelitas: eu vos dou a terra. E a parte deles: onde puser a planta do vosso pé, será dado por herança. É como naquela história de Gideão, que aqueles que iam com Gideão teriam que ser os homens que não baixariam as suas cabeças para tomar água no riacho. Eles tinham que tomar a água e levar até as suas bocas. Quando eles tomaram a água e levaram até as suas bocas, Deus disse: esses é os que vão. O resto volta tudo. Porque esses são os vitoriosos. Aqueles que tomam da vida e bebem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Diariamente. Foi para isso que Cristo nos deixou essas riquezas, para que nós tomássemos delas e vivêssemos por elas. É esse o ensinamento do Novo Testamento, irmãos. E não dar ocasião ao diabo, à carne, diariamente. Porque Satanás não está de brincadeira, o pecado não brinca. Amém? E nós estamos numa batalha não de férias. Amém? Os irmãos entendem, irmãos? O próprio Tozer tem um livro chamado O Mundo, lugar de lazer ou campo de batalha. E a Bíblia diz que o mundo é um campo de batalha. E se nós estamos de férias, pode ser que nós estamos bem encrencados. Amém, irmãos? E outra coisa, irmãos, se essa é a realidade sobre nós, sobre a raça humana, qual é a urgência de nós pregarmos o Evangelho?
Essa é a realidade, irmãos. Eu sei que a psicologia leva para outro lado, a filosofia para outro lado, mas a Bíblia é clara com respeito à humanidade. Essa é a realidade da humanidade. Eles caminham em direção ao abismo e à morte. Mas nós não caminhamos mais em direção a isso. O que faremos? Qual vai ser a nossa atitude com respeito a isso? Os nossos semelhantes estão mortos. Eles estão entregues a toda sorte de maldade, prazeres e ruína. São viciados, são prostitutos, são adúlteros, são maledizentes, são aborrecidos de Deus, são insolentes, são soberbos, presunçosos. Eles estão em ruína total. E a realidade nós conhecemos. E nós não fazemos nada a respeito disso, irmãos. Absolutamente nada. Os nossos parentes vão para o inferno, os nossos amigos do trabalho, e nós não fazemos nada a respeito disso. Deus coloca pessoas no nosso caminho, essas pessoas estão mortas, elas caminham sem vida, seu prazer é nas coisas dessa vida, são coisas diárias que são como analgésicos para toda a sua doença, maldade, depressão, infelicidade. O que nós vamos fazer a respeito disso? Qual é a nossa responsabilidade, nós que temos a Cristo Jesus? Que nós conhecemos a verdade que liberta, irmãos. Nós conhecemos a verdade. Que Cristo Jesus é a verdade, o caminho, a vida, que é a única, é isso que Paulo dizia aqui, é o único meio de salvação. Jesus Cristo é a boa nova. Ele é o próprio Evangelho. Ele precisa ser anunciado, irmãos. As pessoas precisam conhecer a Deus. As pessoas só conhecerão a Deus através do Filho de Deus. Qual é a nossa responsabilidade? E como anda a nossa vida, nós que já passamos da morte para a vida? Será que estamos retrocedendo ou avançando na graça e no conhecimento de Deus? Os filhos de Deus, irmãos, são pessoas humildes. Os filhos de Deus são pessoas tementes a Deus. Os filhos de Deus são pessoas submetidas a Deus. Os filhos de Deus são pessoas que sabem que tudo que têm, receberam de Deus. Que toda a sua suficiência vem de Deus. Vem da graça de Deus, recebida em Cristo Jesus. Por isso que ao exortar os coríntios, Paulo disse: o que te faz sobressair? O que tens tu que não tens recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não tivesse recebido? Os filhos de Deus caminham em santo trato e piedade diante de Deus. Em Cristo Jesus. Com espírito humilde. Sabendo de quem receberam. E se gloriam em Deus por meio de Cristo Jesus. E em nada mais. E dão glórias a Deus. E fazem as coisas por Ele, para Ele, por meio dEle. Porque todas as coisas vieram dEle, são por meio dEle, são para Ele. Esses são aqueles que estão em Cristo Jesus. Como é que nós temos vivido a nossa vida com respeito a isso? Será que nós temos vivido uma vida para a glória de Deus? Estamos em Cristo, irmãos. Fora de Cristo não é nada. Nós oramos no começo que sem Cristo nada podemos fazer. Não há nada que dê fruto fora de Cristo. Não há nada de bom fora de Cristo. Não há nada dessa vida que supere Cristo. Você pode ser o homem mais bem sucedido nessa vida sem Cristo. Você não tem nada
e você morre e não tem nada. Que possamos ser ricos em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, para Cristo Jesus, para a glória de Deus. E se verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus possa nos convencer, irmãos, a não andar mais pendurados no cinto de Adão, seguindo os passos de Adão, mas que possamos estar em Cristo de verdade. E se verdadeiramente quando nós falamos frases como estamos em Cristo, Cristo é a nossa torre forte, Cristo é o nosso refúgio, o nosso abrigo, que possamos entender verdadeiramente o que é isso, irmãos. Porque aí é como se você olhasse assim e você tivesse nu e perdido no meio de um tiroteio, em meio a uma guerra, e você não tem para onde fugir. Aí você descobre que Cristo é um refúgio seguro. Quando você olha e diz assim, em Cristo a segurança, daí você pensa, e fora de Cristo? Porque eu garanto para vocês, se na nossa experiência, irmãos, nós na prática estivéssemos sujeitos numa situação dessa, de perigo, de morte extrema, nus, em meio a tiros, a bombas, e nós víssemos um abrigo seguro, nós correríamos para ele. Então que nós possamos realmente ver a nossa condição, para nós poder correr para Cristo. Que o Espírito Santo verdadeiramente faça com que o nosso coração seja desvendado por Deus, diante dos nossos olhos, para nós poder correr para Cristo. Porque quando nós somos os bonzões, nós não precisamos de Cristo. Amém? E amanhã, já de manhã cedo, quando a gente levantar para fazer alguma coisa, que possa Cristo viver em nós, irmãos. Que verdadeiramente nós não caiamos na tolice de viver por nós mesmos. Porque é tempo perdido. É tempo que Deus não conta. É tempo inútil. E ontem me chamou a atenção porque eu estava olhando um negócio de silicone e a pessoa disse assim, ele aguenta até 500 graus. Ou seja, você pode colocar um negócio de 500 graus que ele não derrete. E na minha mente veio, até 500 graus. Significa que 502 ele derrete. Porque a palavra de Deus diz que este mundo foi preparado para o fogo. E não importa o material, só importa a temperatura. E aquilo me chamou muita atenção, como se meditando, né? E aquela pessoa dizendo, esse é um material assim, assim, aguenta a temperatura até 500 graus. Até 500 graus. Esse mundo é facilmente desmanchado, evaporado. E pela própria palavra de Deus, ele permanece coeso. Significa que por causa da palavra poderosa de Deus, as coisas permanecem unidas. Os átomos permanecem juntos. E você não é desintegrado. Então, a gente realmente precisa viver em santo trato e piedade em Cristo Jesus, longe do pecado, não em Adão, não no velho homem, e não na velha maneira de viver. Amém, irmãos?